continuando então com a cobertura das eleições de 2016 para prefeito e vereador de União da Vitória e Porto União, eu, Bruna Cobos e o Ricardo Silveira também estamos aqui para fazer um balanço, um boletim do que aconteceu durante a manhã e tarde e também as caminhadas da vitória aí que aconteceram nas cidades irmãs. Bom, a gente começa então trazendo o resultado de União da Vitória e Porto União. Em União da Vitória, o Santim Roveda e o Bashir Abbas ganharam a eleição por 57,39% dos votos, ou seja, isso dá 16 mil votos e 333 votos, 16.333 votos, contra 12 mil votos, 125, ou seja, 42,61% do Thiago e do Pires. As informações nós trouxemos aqui com um pouquinho mais de antecedência pelas ondas da Rádio União e também pelo portal Vivale, por conta do nosso voto a voto. A doutora Leonor, da 33ª Zona Eleitoral aqui de União da Vitória, ela deu os resultados oficiais apenas às 6h15 da tarde. E a gente já ia com uma meia hora de antecedência, a gente já tinha esses votos já computados, né, Ricardo? Exatamente, Bruna e amigo do portal Vivale, uma atividade muito grande, né, de toda a equipe, né, para buscar as informações em todas as sessões eleitorais aqui do município de União da Vitória, mas uma eleição que de certa forma surpreende, porque havia uma expectativa de uma diferença de votos muito pequenas, independente do candidato que viesse a vencer. Mas houve essa margem significativa e depois, com a oficialização do resultado, né, o candidato Santim Roveda, o vice-prefeito eleito agora, Bashir Abbas, foram comemorar com seus cabos eleitorais, com toda a sua equipe de campanha. E claro que ao longo do nosso boletim vamos destacar um ponto bastante interessante que aconteceu, a comemoração da vitória de ambos os municípios. Ambos os municípios, porque é justamente sobre isso que eu iria comentar, Ricardo. O Eliseu Miba e o Percy Storck, eles levaram venceram hoje por uma diferença aí de 43%, de 51,22% contra 43,30% do Renato e do Salvati. Ou seja, o Eliseu levou 9.646 votos, já o Renato e o Salvati levaram 8.154 votos. Mas tava pau a pau ali, né, Ricardo, logo no início. Então, a gente, União da Vitória e Porto União, foi aquela eleição que a gente realmente decidiu no dia 2 de outubro, porque foi muito imprevisível ali, principalmente Porto União. Exatamente, o resultado final acabou sendo o contrário das expectativas. União da Vitória se esperava uma eleição bem mais equilibrada, como frisei, uma diferença de votos muito pequena, independente do candidato. Já a Porto União havia uma expectativa de uma margem um pouco maior para o vencedor. Então acabou acontecendo o contrário e gerou naturalmente essa expectativa, aflição até pelas pessoas envolvidas nas campanhas para saber o resultado final. Justamente sobre essa expectativa, tanto de um lado quanto de outro, União da Vitória e Porto União. União da Vitória, o pessoal já se dirigia ali para o Comitê do Santim, logo às 10:45, por ali, 5 horas, o pessoal já estava todo ali no Comitê do Santim e também do Bashir. O Santim demorou um pouquinho para chegar, cerca de 40 minutos ali no comitê, mas teve uma festa toda, a família toda reunida, os Roveda, também o pessoal que acompanha a caminhada do Santim e do Bashir, eles ficaram por ali um tempo. E enquanto isso, do lado de Porto União, o Percy assumiu a postura de levar o pessoal para o comitê, no caso de trazer o pessoal do comitê para a Praça Hercílio Luz, para fazer a comemoração ali, e num ato totalmente inesperado, os dois candidatos eleitos, tanto prefeito quanto vice, eles se uniram na Praça Hercílio Luz para uma caminhada da vitória, unidos pela vitória. Eles até fizeram a soma ali do 22 com o 45, dizendo que as duas cidades são resultado dessa soma e que a partir de agora, União da Vitória e Porto União caminham juntas num novo modelo de governar. E os municípios caminharam juntos na questão de desenvolvimento tranquilo das eleições. Conversando com o comando da Polícia Militar de União da Vitória e também de Porto União, foram pouquíssimos os incidentes, né, de possíveis crimes eleitorais,
boca de urna. Porto União, no período da manhã, houve uma aglomeração um pouquinho maior, né? 4 pessoas estiveram envolvidas na questão de boca de urna. União da Vitória não houve essa situação, e um detalhe muito importante é que pudemos ver nas capitais e não vimos aqui no Vale do Iguaçu a questão das ruas limpas. Os candidatos cumpriram esta determinação eleitoral de não jogar aqueles santinhos, que em eleições passadas acontecia bastante, né? Durante a noite de sábado, o pessoal fazia aquele arremesso de santinhos nos principais pontos eleitorais aqui do município. Quando o pessoal ia para votar no domingo, encontrava a rua tomada branca de papéis. Não é isso? Felizmente não aconteceu, os candidatos cumpriram à risca essa determinação eleitoral. Ainda falando de candidatos, a gente não pode esquecer também do candidato Gilberto Knapp. Ele também concorreu nessa eleição para a Prefeitura de Porto União e ele levou 1.031 votos. Ele concorria pela coligação não, pelo partido do PT, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas, fazendo um geral, né, Ricardo, as eleições foram muito tranquilas aqui em União da Vitória e Porto União durante todo o dia, não teve nenhuma ocorrência muito grave, o pessoal surpreendeu mesmo com a questão da limpeza, e os candidatos também surpreenderam com a questão do respeito, todos eles se respeitaram, cada um em seu comitê, foi uma questão bem importante, é importante a gente ressaltar isso também, e fora isso, não teve nada além do que o voto poderia trazer. O pessoal foi, exerceu sua cidadania, sua democracia, escolheram e tá aí o resultado, né? Uma questão que gerou um certo transtorno, principalmente no início da manhã, foi uma certa demora no processo de identificação da biometria, né, que é um processo novo. Algumas pessoas realizaram, né, este cadastro, outras não fizeram o cadastro biométrico, outras não. E isso em algumas sessões eleitorais gerou um certo transtorno, demorou um pouquinho, mas ao longo do dia, né, foram entrando no ritmo, né, podemos dizer assim, e as eleições transcorreram da melhor maneira possível. Poucas urnas também foram trocadas. Exatamente. Isso em Porto União. Na Vitória não teve nenhum registro. Exatamente. Os registros poucos que ocorreram foram no município de Porto União, União da Vitória. As urnas funcionaram no Didio Augusto, o Colégio Didio Augusto, no bairro da Limeira, aqui no União da Vitória. Algumas urnas apresentaram alguns problemas no início da manhã, mas foram normalizadas ao longo do dia e as pessoas puderam votar. Foram paralisadas por uma hora, também na hora do meio-dia, ali na região dos conjuntos, por falta de energia, mas isso foi resolvido super rápido. Agora, indo para a região, então, você tem alguns dados aí do pessoal da região da Unsupar e também da Ampla Norte, né, que compreende aí Canoinhas e Iriniópolis, né? Exatamente, Bruna. E o que chamou bastante atenção, que boa parte dos candidatos à prefeitura que buscavam a reeleição não conseguiram confirmar isso nas urnas. Bituruna foi uma das poucas exceções. Claudinei de Paula Castilho, o conhecido Neguinho da Escotel, foi reeleito, não é? Ele que assumiu o mandato, não é, após uma eleição realizada nos últimos anos em Bituruna, conseguiu ser eleito, né, neste domingo, juntamente com o seu vice, o Rodrigo Marcante, vão governar Bituruna pelos próximos 4 anos. Foi uma das poucas exceções em que houve a manutenção do governo. Nos outros municípios houve uma alternância. Em Bituruna, Kurt Nielsen volta à prefeitura de Porto Vitória, não é, após 4 anos. Marisa de Fátima Ilkin acabou sendo derrotada, ela que era a atual prefeita. Em General Carneiro, o gaúcho é o novo prefeito de General Carneiro, vencendo o atual Joel Ferreira. Em Paulo Frontin, Sebastião também é o novo prefeito de Paulo Frontin, vencendo o Jamil, né, que era o atual prefeito. Em Paula Freitas, um resultado até surpreendente, porque em pesquisas feitas pelas coligações e até mesmo aquela conversa, aquele bate-papo político, né, apontava uma vitória de Mauro Feliz dos Santos, que é o atual prefeito de Paula Freitas. Mas a população do município acabou elegendo, reconduzindo ao posto de prefeito, Valdemar Capelletti, que terá a oportunidade agora de governar Paula Freitas pelos próximos 4 anos. Em Cruz Machado, Bibi Paza retorna também à prefeitura para o seu 3º mandato como prefeito de Cruz Machado, venceu o atual Antônio Tchaikovsky. Em São Mateus do Sul, retorna ao comando do município Luiz Adir. O Luiz Adir, que foi prefeito há 4 anos atrás, o atual Clóvis Ledur não concorreu nas eleições deste ano de 2016, então Luiz Adir retorna à prefeitura de São Mateus do Sul. E uma eleição bastante acirrada aconteceu no município de Canoinhas,
Já é a segunda eleição consecutiva que esses mesmos candidatos buscavam o voto dos eleitores de Canoinhas. 4 anos atrás, Beto Faria, foi o eleito e é o atual prefeito de Canoinhas. Mas hoje a população canoinhense acabou elegendo Beto Passos. E Candidato, nas últimas urnas, exatamente. Né? Porque até então era Beto Faria ainda. Exatamente. Então Beto Passos é o novo prefeito do município de Canoinhas, uma das eleições mais acirradas da região aqui do Planalto Norte catarinense. Mas também informações que tivemos de que nesses municípios o processo eleitoral também transcorreu da melhor maneira possível, sem nenhum incidente, os eleitores, os candidatos, todos envolvidos em cumprir o seu papel, né, de colaborar para a democracia brasileira.